Vamos ler a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo de número 3. Essa será a nossa meditação na noite de hoje. Filipenses 3, versículos 12. Até o 16. Como o pastor Pedro bem disse na abertura da sua liturgia, desse tempo juntos, o tema do nosso ano é tempo de avançar. E hoje é a primeira palavra de uma série de mensagens que nós vamos ter nesse mês de fevereiro, para tentar conduzir você, encorajar você, de que nós estamos, de fato, diante do desafio de viver um tempo de avanço, de crescimento espiritual na nossa vida como igreja. E eu quero, então, nessa noite, ministrar e falar ao seu coração a partir do texto do apóstolo Paulo, à igreja de Filipos, nesse capítulo 3, que é um capítulo absolutamente encorajador, autoral, muito pessoal, testemunhal a respeito da própria caminhada de fé e de discipulado do apóstolo Paulo. Então quero convidar você a ler comigo a Escritura e a nela meditarmos nessa noite em nome de Jesus. Vamos juntos? Vamos ler em uma só voz, do versículo 12 até o versículo 16 do capítulo de número 3. Se você está com uma versão diferente da revista atualizada, você pode acompanhar aqui na tela para a nossa leitura em uma só voz, ficar bem forte, bem bonita, para a glória do Senhor. Vamos juntos? Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Versículo 14 de novo, em uma só voz, bem forte. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora tome essas palavras como suas e profira essas palavras com toda a convicção e toda a fé que você tiver. Prossigo para o alvo, vamos juntos, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Bendizemos o teu santo, o teu glorioso nome. E agora te rogamos, ó Deus, que de fato nós possamos prosseguir para o alvo. Prosseguir para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para nós, povo do Senhor, igreja do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E que nessa noite, ó Deus, por teu Santo Espírito, o Senhor possa falar ao nosso coração de maneira poderosa e tremenda, em nome de Jesus. Amém. Muito provavelmente você já ouviu falar de um atleta chamado Usain Bolt. Usain Bolt é considerado talvez o maior atleta que alcançou os recordes mais extraordinários em corridas. Usain Bolt é tão rápido que o seu apelido passou a ser Usain, o relâmpago, o raio. Ele mesmo gosta muito desse símbolo e todas as vezes que corria, gostava de fazer seus gestos e suas estripulias. Muito simpático, muito animado, muito otimista. A história desse homem é bastante interessante. Ele nasce numa cidade rural da Jamaica e ele é despertado a se tornar um corredor com 12 anos de idade, quando ele vence uma primeira corrida de 100 metros rasos. Dali em diante, essa paixão de correr e de correr velozmente, com muita dedicação, tomou o coração desse homem. Ele cresce, treina,
treina, treina, treina, treina e se torna, de fato, uma marca na história. Uma marca na história extraordinária. Eu listei algumas das suas conquistas, como, por exemplo, 8 medalhas de ouro. 10 vezes campeão mundial. Feitos extraordinários que enchem listas de conquistas. Agora, bastante interessante o fato de que, embora o Bolt fosse um grande atleta, seja um grande atleta, ele tinha uma dificuldade bem marcante. E a dificuldade que o Bolt tinha, e que é comentada em todas as pesquisas que fiz sobre ele, é de que o tiro de largada, o tempo de reação do Bolt não era muito bom. Quando a corrida começa, naqueles segundos iniciais, em que o atleta precisa sair do seu ponto de início e começar o primeiro passo, ele não saía tão rápido. E é interessante porque ao assistir os vídeos você percebe que frequentemente o Bolt começava as corridas para trás. E nos próximos passos ele precisava conquistar a frente dos seus oponentes. E essa era a sua marca mais extraordinária. Bastavam alguns passos, bastavam alguns milésimos de segundo e o Usain Bolt, que tinha ficado para trás na largada, já estava à frente de todos os oponentes. Normalmente com aquele sorrisão bem escancarado, ganhando sem nenhuma dificuldade suas provas. Mas me chamou bastante atenção o fato de que em 2017, o Bolt, encerrando a sua carreira, não encerra a sua carreira em primeiro lugar. Na sua despedida da carreira, para a sua aposentadoria, novo, cerca de 30 anos, ele acaba ficando em terceiro lugar, e não em primeiro. Ele experimenta algo que era bem comum na sua jornada. Ele não vence. E é interessante porque, de alguma maneira, todas as corridas, todas as provas, todas as modalidades esportivas, nós vamos sempre encontrar grandes atletas, com grandes vitórias, mas eventualmente com derrotas. Nós vamos descobrir que por mais que corram, ou dediquem-se, ou façam isso ou aquilo outro, a recompensa de tais vitórias é sempre passageira. Nenhuma dessas conquistas dura para sempre. É uma medalha que perece com o tempo. São nomes que, por mais que hoje sejam muito conhecidos, vão ficar apenas nos anais da história, lembrados aqui e ali, quando a gente falar sobre essas conquistas do passado. Falar de Bolt no início dessa mensagem parece meio esquisito, mas eu quero mostrar a você que na verdade não é. Porque o apóstolo Paulo começa essa passagem que nós lemos nessa noite, exatamente falando sobre correr. O apóstolo Paulo amava metáforas. Ou seja, ele amava falar a respeito do evangelho e da verdade de Deus, usando analogias e comparações e metáforas que ele tomava do mundo que ele conhecia. Se você observar dos versículos 11 para trás, Paulo está usando uma metáfora financeira. Ele está falando sobre aquilo que dá lucro e aquilo que dá perda. Aquilo que gera muito lucro ou aquilo que gera prejuízo. É uma espécie de metáfora financeira ou econômica. Mas quando ele chega no versículo 12, é como se ele virasse a chave. E agora ele começa a dizer, esquece esse negócio de finanças, eu quero usar uma outra metáfora. Eu quero que vocês entendam que a jornada da vida cristã, que a caminhada da vida cristã, que andar com Jesus, que a vida de discipulado, é como uma corrida. É como uma corrida que eu e você precisamos completar e percorrer e realizar com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação. Então eu quero te mostrar algumas coisas sobre o que o Paulo nos diz aqui no contexto dessa passagem. Paulo estava falando nos versículos 10 e 11 do capítulo de número 3, sobre como havia um anseio e há um anseio no coração dos crentes de alcançarmos a plenitude da comunhão, nos conformando com Jesus, nos seus sofrimentos, na sua morte, para que a gente possa alcançar o fim da nossa fé, a ressurreição. Que ele então começa essa passagem dizendo, olha, para que a gente possa alcançar a Cristo, para que a gente possa ter essa experiência plena em Jesus, nós precisamos nos convencer de que existe uma longa jornada. É interessante que, muito possivelmente, Paulo estava lidando com 3 possíveis conflitos nessa igreja. O primeiro deles
é que bem possível Paulo estava lidando com um grupo no meio da igreja, ou que se aproximava da igreja de Filipos, que defendia uma espécie de perfeccionismo espiritual. Nós já somos perfeitos espiritualmente. Nós temos Cristo. Nós já recebemos a salvação. Não precisamos avançar mais. Não precisamos crescer mais na fé. Não precisamos correr mais a jornada da fé. É possível que Paulo estivesse lidando com esse grupo. O que alguns chamam de os homens divinos. Os homens já perfeitos. Uma outra hipótese é que o apóstolo Paulo estivesse lidando com um grupo de judaizantes no meio da igreja, que por crerem que ao cumprir a lei já alcançavam a perfeição, não precisavam mais crescer na vida de fé. Paulo diz isso, por exemplo, ou menciona esses judaizantes no versículo 2 do capítulo 3. Ele até fala de uma maneira dura, dizendo: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com aqueles que são da falsa circuncisão. Cuidado. É possível que então Paulo estivesse confrontando judaizantes que dissessem: não, se você seguir a lei, pontinho a pontinho, de maneira perfeita, você não precisa se preocupar mais. Se você guardar a lei de maneira central, ótimo, você não precisa avançar, você já alcançou a perfeição, você não precisa crescer em Cristo, você não precisa guardar mais nada. Mas é uma terceira possibilidade. A terceira possibilidade é de que Paulo estava lidando com um grupo de crentes no meio da igreja, que talvez tivessem entendido de maneira errônea, inadequada, a sua teologia sobre a justificação pela fé. Esse grupo é aquele grupo que diria alguma coisa do tipo assim: se nós estamos em Jesus, se Jesus está em nós, se Deus já nos perdoou, o que mais eu preciso fazer? Se eu já tenho uma vida eterna, se a vida eterna foi me dada em Jesus, por quê? Por que eu preciso continuar? Por que santidade? Por que santificação? Por que vida com Deus? O ponto central aqui, irmãos, é que Paulo estava no contexto dessa passagem advertindo a igreja de Filipos contra qualquer postura super espiritual de fé cristã, de alguém que talvez estivesse dizendo no seu coração: eu não preciso mais amadurecer na fé, eu não preciso mais avançar na fé, eu não preciso mais prosseguir, eu já alcancei, eu já tenho o suficiente, eu já sou maduro o suficiente, eu já fui salvo, eu já tenho Jesus. Esse era o erro central. Seja qual for exato o contexto dessa passagem, e estudiosos discutem isso a fundo, o centro é: Paulo estava confrontando qualquer tipo de evangelho, ou de falso evangelho, que dissesse que discipulado é uma coisa não importante na vida da igreja. Qualquer mentalidade que dissesse: olha, a gente não precisa de discipulado, a gente não precisa caminhar na vida cristã. Irmãos, Paulo está exortando essa igreja ao dizer para elas que, ou para ela, que na vida cristã não existe espaço para estagnação espiritual. Não existe espaço para indiferença espiritual. E aqui eu queria fazer uma conexão direta com a nossa própria realidade. Porque se esse é o contexto e esse é o problema da igreja de Filipos, eu percebo que de alguma maneira esse é o problema que nós também estamos enfrentando. Depois de 2 anos de pandemia, sem dúvida nenhuma, nós estamos experimentando algo semelhante a essa igreja. Então pense comigo: 2 anos de sofrimento, 2 anos de limitações, 2 anos de restrições, 2 anos de igrejas fechadas em vários períodos. 2 anos em que a gente precisa dizer que há limite de vagas para sentar num culto. 2 anos dizendo que não existe determinada programação mais. 2 anos sem EBD, praticamente. 1 ano e meio, pelo menos. 2 anos dizendo às pessoas: não se reúnam, não se encontrem, cuidado com a comunhão, cuidado com o volume de pessoas. Mas 2 anos também de medo. O medo do desconhecido, de angústias, de dores, de perdas. E parece que nesse período todo, de alguma maneira, uma mentalidade parecida com essa que afetava a igreja de Filipos, talvez tenha começado a afetar muitos dos crentes no nosso tempo hoje. Deixe-me te fazer refletir um pouco sobre isso. O ponto central do que eu estou dizendo é que talvez nós estejamos experimentando uma mentalidade talvez um pouquinho diferente, ligeiramente diferente da igreja de Filipos, mas próxima o bastante para demonstrar que nós também estamos enfrentando uma geração agora afetada por um período difícil, que tomou uma postura super espiritual de dizer:
Eu não preciso mais de igreja. Eu não preciso mais de comunhão. Eu não preciso mais do culto. Eu não preciso mais de caminhar com o Senhor. Eu não preciso mais de pastoreio. Eu percebo 3 características que eu chamei, e eu quero chamar essa noite de os 3D da pandemia. Os 3Ds da pandemia. E o primeiro deles é, nós percebemos no nosso tempo, um distanciamento significativo da comunhão no reino e do culto a Deus. Talvez por uma mentalidade de super espiritualidade, de que eu não preciso de comunhão, de que eu não preciso de igreja, muitas pessoas não voltam à comunhão. Muitas pessoas se tornaram desigrejados. Muitas pessoas desconsideraram o culto a Deus. Não há dúvida que talvez um dos mandamentos que tem sido mais quebrado no nosso tempo hoje seja o 4º mandamento. O dia do Senhor. Nós tornamos o dia do Senhor uma moeda barata. Uma moeda sem valor. Como quando a gente encontra uma moedinha muito pequenininha e se ela está difícil de pegar, a gente fala, não vou dar nem me dá o trabalho. Não tem tanto valor, não vale tanto a pena. Irmãos, nós precisamos perceber que no nosso tempo e na nossa geração, nós temos enfrentado um distanciamento significativo da comunhão das coisas de Deus. Tudo volta ao normal. Tudo merece esforço, tudo merece dedicação, mas parece que as coisas de Deus ficaram não em segundo lugar, mas talvez em 3º, 4º, 5º, 10º. Sei lá se tem lugar para isso. Nós vimos uma geração que o distanciamento das coisas de Deus, do culto ao Senhor, da comunhão com Deus, se tornou alarmante no meio do povo do Senhor. E é preciso que eu e você olhemos para isso, talvez como um contexto muito semelhante à da igreja de Filipos. Não precisamos crescer mais, estamos bem o suficiente. Não precisamos avançar, não preciso mais de comunhão, não preciso mais de crescimento na fé. Isso é perigoso, irmãos. É perigoso. O segundo D dos meus 3 é um desinteresse por uma vida espiritual sadia e crescente em santidade. Porque não apenas a gente percebe um distanciamento do culto, mas também um desinteresse da vida de comunhão com Deus. Você sabe por quê? Porque sem a igreja, a gente não consegue manter uma vida de comunhão com Deus. Não existe a ideia de um crente sem Cristo, sem igreja de Cristo. Não existe a ideia de um crente desigrejado. Não tem como manter uma vida de comunhão com Deus sem manter a vida de comunhão com a igreja de Deus. É termômetro, irmãos. Não dá. Quando a gente lida com algum crente que não vem à igreja há muitos e muitos domingos, e a gente faz a pergunta, como você está? E ele diz, eu estou bem, não estou indo na igreja, mas estou crente, estou firme com Jesus. Como pastor, eu já sei o óbvio. Isso não é verdade. Porque não tem como. Sem igreja, sem corpo, sem confrontação, sem espiritualidade, sem partilhar dons, sem partilhar crescimento, sem ministração da palavra, sem sacramento, sem santa ceia. Não tem como manter a espiritualidade sadia sem a igreja de Jesus. Irmãos, a igreja é a noiva de Jesus. Não tem como ser amigo do noivo sem amar a noiva. Não dá. Não tem como. Eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. Então você não gosta de Jesus, porque Jesus morreu pela igreja. Você só acha que você gosta de Jesus. Só acha. Você tem uma ideia errada sobre quem Jesus é. Porque Jesus ama a igreja ao ponto de dar sua própria vida por ela. Então não tem como gostar do noivo sem gostar da noiva. Você entende o que eu estou dizendo? A gente percebe um distanciamento da comunhão, mas a gente percebe também um desinteresse por uma vida espiritual sadia. E como nós precisamos disso? Como nós precisamos de uma vida espiritual sadia, crescente em santidade, em comunhão com o Senhor. Sem isso, irmãos, nós definhamos, nós enfraquecemos. O meu 3º D, um descaso para com a vigilância da santificação cristã. Distanciamento da igreja, desinteresse por uma vida espiritual e, por fim, um descaso por uma vida de vigilância e santificação. Perceba que os meus 3 Ds aqui, eles têm uma sequência lógica. Porque primeiro,
a gente começa distanciando da igreja do Senhor Jesus e do povo de Deus. E depois da gente se distanciar do povo de Deus e da igreja do Senhor Jesus, do pastoreio, do sacramento, da vigilância, da disciplina, o que a gente faz? A gente começa a desinteressar pela vida com o Senhor. Parece que ler a Bíblia não tem muito motivo mais. Parece que comunhão com Deus é uma coisa que eu faço só quando dá tempo. Parece que oração, jejum, experiência com o Senhor, comunhão, intimidade, não é tão interessante mais. Para então a gente chegar no último e derradeiro nível do descaso completo do coração do homem pelas coisas da santidade. O mundo parece mais atrativo, o mundo parece mais gostoso, o mundo parece mais interessante. Não tem como não recorrer à mais clássica ilustração sobre isso. Tira uma brasa do braseiro e não bastará, e não será necessário muitos minutos ou muito tempo para que aquela brasa se torne apenas um pedaço de carvão ressecado. Tira uma ovelha do meio do aprisco do Senhor Jesus e ela se torna apetitosa para os lobos desse mundo. Lugar de crente é no aprisco. Lugar de crente é no meio de crente. Lugar de crente é no meio do povo de Deus. Mas a gente percebe que de alguma maneira, talvez por uma mentalidade de super espiritualidade confusa, muitos assumiram a ideia de que eu já tenho o suficiente. Eu não preciso disso. Dá para fazer de casa. Dá para acompanhar à distância. Agora, como é que a palavra de Deus e como é que a graça de Cristo Jesus resolveu isso? Lá no contexto da igreja de Filipos. Eu queria que você olhasse para o seu texto, em especial, nos versículos 12, 13 e 14. Essa passagem, eu li ela toda, mas ela tem uma divisão natural. Os versículos 12, 13 e 14 são um bloco. Os versículos 12, 13 e 14 são um bloco. 15 e 16 são outro. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, em especial, para os versículos 12, 13 e 14. Como a graça de Deus resolve isso? Na igreja de Filipos, primeiro. Em primeiro lugar, a graça de Deus é apresentada pelo apóstolo Paulo, dizendo a essa igreja que para que eles pudessem largar essa mornidão espiritual, esse descaso espiritual, eles precisavam reconhecer que nós já fomos alcançados, mas que nós fomos chamados a prosseguir. Veja o que está escrito no versículo de número 12 de novo. Preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo aqui. Ele começa dizendo, não que eu já tenha recebido, ou que eu tenha já obtido a perfeição. Ele reconhece, eu não alcancei, eu não tenho a perfeição, eu não cheguei lá, ainda não acabou. E o que ele faz? Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Deixa eu me explicar a dimensão do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, eu não alcancei a perfeição. Eu não cheguei no final da corrida. A corrida não acabou. Faltam muitos metros ainda adiante. O alvo está lá, a corrida está aqui. Eu não posso parar de correr. Eu não posso estagnar na minha fé. Mas eu posso fazer uma coisa. Eu posso prosseguir, porque eu já fui alcançado. Mas o Rei Jesus que me alcançou, me chama a continuar a corrida. E aqui há algo extraordinário sobre a corrida da fé. Porque diferente de Bolt e de qualquer outro atleta, nós corremos uma corrida cujo fim nós já conhecemos. O fim da sua corrida é a vitória em Jesus. E a coroa da justiça já está reservada para você. Isso é extraordinário. Começar uma corrida que eu já sei o fim dela. Eu dou o primeiro passo, mas eu já sei que o último é abraçar o Senhor Jesus e receber dele a coroa da vida. Há uma tensão extraordinária nesse texto, porque esse texto, Paulo diz, olha, eu já fui alcançado. O Rei já me alcançou. Mas o mesmo Rei Jesus que me alcançou, agora me diz, prossiga, vai, você tem que terminar, não acabou. Eu já te alcancei, eu já te salvei, você já está em mim, você já é nova criatura, você já foi restaurado, você já tem o Espírito Santo, mas a jornada não acabou.
Vai, você precisa prosseguir, não para, não fique estagnado, não congele, não deixe de prosseguir. É isso que Paulo está dizendo no versículo 12. Eu prossigo para alcançar aquilo para o que eu já fui alcançado. É maravilhoso isso. Paulo sabe que no final da sua corrida é a ressurreição. Que o final da nossa corrida é estarmos em Jesus plenamente, ressurreto dentre os mortos, vivos, transformados, gloriosos com o Senhor Jesus. O final da corrida é a glória, o final da corrida é a ressurreição. Só que o Jesus que nos garante a ressurreição já está conosco hoje. E é Ele que põe a mão no ombro e diz: vai, prossiga, continue a jornada, ela não acabou. E aí Paulo manifesta algo extraordinário aqui. Porque Paulo expressa para nós que para a gente não estagnar na fé, nós precisamos reconhecer que já fomos alcançados, mas que ao mesmo tempo a corrida não acabou. Irmãos, entenda uma coisa, guarde essa frase no seu coração. Maturidade espiritual é reconhecer que nós não somos perfeitos. Maturidade espiritual é reconhecer que existe uma jornada adiante. Isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual é olharmos para nós mesmos e dizermos como Paulo disse: eu não completei, ainda não acabou. Eu não tenho a perfeição, eu não sou crente o bastante, eu não sou santo como Deus espera que eu seja, eu não servi ao Senhor tudo que eu posso servir, eu não coloquei todos os meus dons a serviço dele ainda, eu não me entreguei ao serviço do reino totalmente ainda, eu não completei. Mas eu sei que aquele que me chamou, que me comprou, que me alcançou, me chama a prosseguir. O que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos é: gente, esqueça essa conversa. Tem gente no meio de vocês dizendo que já acabou, que a ressurreição já veio, que a ressurreição já aconteceu, que se guardarmos a lei seremos plenamente perfeitos, que alguns já alcançaram a perfeição. Mentira! A jornada não acabou, igreja de Filipos. Tem que continuar, tem que avançar, tem que prosseguir. Segundo lugar, Paulo também nos chama não apenas reconhecer que já fomos alcançados, mas que precisamos prosseguir. Mas também chama a igreja de Filipos a reconhecer que a jornada da fé exige grande concentração. Sem concentração não dá. Olha o versículo 13. Olha o que Paulo diz sobre concentração no versículo de número 13. Ele começa repetindo as palavras do verso 12. Ele quer enfatizar isso. Ele diz: irmãos, de novo, hein? Quanto a mim, não julgo ter alcançado. Ok? Estão comigo? Paulo está dizendo isso para a igreja de Filipos. É a segunda vez que ele fala sobre isso. Eu não alcancei. Eu não sou alguém que alcançou a perfeição ainda. Mas, uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Sabe o que é isso? Foco. Concentração. Saber que nós estamos em uma corrida da fé. No meio de uma corrida, no meio de uma prova de 100 metros rasos, não dá para olhar para trás. Não dá para olhar para o tênis. Não dá para olhar para a plateia. Não dá para prestar atenção em grito de ninguém. Eu só olho para frente. Eu só corro, corro e corro. Não dá para ficar prestando atenção nos meus oponentes. Não dá para ficar pensando se eles estão perto, se eles estão distantes de mim. Eu preciso de foco, de concentração. E Paulo está dizendo para mim e para você, irmãos, nós não alcançamos ainda. A jornada está diante de nós. E nós precisamos nos esforçar verdadeiramente. A ideia de Paulo aqui, irmãos, é de uma corrida que é ganha quando nós usamos toda a nossa musculatura no seu limite. Obviamente não musculatura física, mas nossa musculatura espiritual, nossa caminhada com o Senhor. Paulo está dizendo para a igreja de Filipos: irmãos, deixe para trás as coisas que ficaram. Esqueça o passado. Muitas das vezes, uma igreja pode se engessar por saudosismo. Sabe o que é saudosismo? Saudosismo é olhar para o passado sempre de maneira otimista.
Mas quando nós olhamos para o passado, a nossa tendência é sermos otimistas. Quase sempre nós falamos bem do passado, embora no passado nós tivéssemos tantos problemas como hoje, irmãos. Tome cuidado com o saudosismo. Saudosismo pode te engessar. Saudosismo pode parar de te impedir de ver a igreja do agora. A igreja de hoje. A IPE tem uma história. Esse ano nós vamos celebrar essa história, mês de agosto, mês de aniversário, um mês inteiro, tem bolo, tem parabéns, tem tudo. Mas a igreja do passado passou. Importa o que o Senhor Jesus está fazendo em nós hoje. E nós olhamos para o passado para inspirar, para motivar, para encorajar. Mas não para comparar. Não contra saudosismo. Senão a gente engessa, senão a gente não acredita que o importante é a igreja de hoje, porque a igreja de hoje é você. É você, seus dons, sua vida, nossa comunhão. Mas não só saudosismo, às vezes o que engessa a gente de caminhar é medo. Medo do que está por vir, medo do que pode fazer. Talvez você esteja com medo de conversar com um dos líderes dessa igreja e se apresentar para servir em algum ministério, porque você acha que você não vai conseguir. Você acha que você não vai ter tempo. Talvez você esteja com medo porque você acha que isso vai ser uma prioridade que vai te atrapalhar na sua vida. Eu quero encorajar você nessa noite em nome de Jesus. Vença o medo. Para de olhar para trás. Para de olhar para uma má experiência que você teve no passado. Eu não quero servir de novo porque no passado eu servi e ninguém me deu apoio. Isso foi muito ruim, isso machucou. Esquece, irmão. Joga fora, porque senão o passado te prende. O passado vira uma corrente que você carrega a vida toda com uma bola amarrada nela. Larga esse negócio para trás. Joga fora isso. Olha para frente. Olha como Deus pode te usar hoje. No passado pode não ter dado tão certo, mas amanhã pode dar. Talvez no ministério você não tenha se encaixado tanto, mas tem outros. Talvez no primeiro momento ninguém tenha percebido seus dons, mas Jesus percebeu. Foi Ele que te deu. Foi Ele que te dotou. Para de olhar para trás. Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avance, prossiga, caminhe. Amém? Muito obrigado. Vi um amenzinho final aí, bem infantil. Mas não apenas deixar as coisas para trás ficam. O apóstolo Paulo diz também que nós precisamos prosseguir para aquelas que estão diante de nós. Percebe o foco? Paulo está dizendo, pare de olhar para trás, porque tem tanta coisa importante diante de você para você olhar. Irmãos, olhe para o que Deus está fazendo hoje. Eu acabei de contar a você no início dessa mensagem que nós tivemos cerca de 140 irmãos aqui neste lugar, nessa manhã, para começarmos a escola bíblica dominical. Mais próximo de 40 pessoas lá na SEB, começando o nosso trabalho infantil. Depois de 2 anos de pandemia, de igreja fechada, quantas pessoas falaram comigo que a IPE ia diminuir, que a IPE ia enfraquecer? Quantas pessoas de fora disseram para mim, prepara, as coisas vão de mal a pior, já fez orçamento novo, a igreja vai decair, a igreja vai isso, a igreja vai aquilo outro. Mas nada disso prosperou, porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus. Essa é a história dele. Essa é a história dele, é a igreja dele, é o que ele está fazendo, é a glória dele, a honra dele. E nós precisamos louvar ao Senhor. Tanta gente se chegou ao nosso meio nesse tempo de pandemia, tanta gente que caminhou conosco, gente que se converteu, gente que se achegou, gente que encontrou família nesse meio. Glória a Deus por isso. Não olhe para trás, irmão, olhe para frente. Olhe para o que Deus está fazendo, olhe para aquilo que Deus tem para mim e para você. Deus tem grandes coisas para nós. Em nome de Jesus. Eu sou tão encorajado por aquilo que Deus tem para fazer nessa igreja, irmãos. Tão encorajado. O meu sonho é que a IPS se torne uma igreja absolutamente impactante em Contagem. Absolutamente impactante em Contagem. Esse é o meu sonho. Que as pessoas saibam que existe uma igreja aqui que louva o Senhor. Que a gente possa socorrer os famintos. Que a gente possa abraçar os enfermos e os dificultados. Que nós possamos pregar aqueles que estão cativos pelas trevas. Irmãos, eu sonho em não ver esses bancos na minha frente vazios, em nome de Jesus.
Eu queria tanto que você abraçasse esse sonho esse ano. Eu queria tanto que você começasse a colocar um projeto no seu coração de que em 2022, faça sol ou faça chuva, você vai pregar o evangelho para alguém. Você encara esse negócio? 2022. Talvez você tenha vivido uma vida inteira de crente. Nunca ninguém se converteu através da sua vida. Irmão, vamos mudar esse negócio esse ano em nome de Jesus. Pelo menos isso. Você falar, eu tenho um filho na fé. Deus me deu um filho na fé. Eu caminhei, eu evangelizei, eu discipulei, eu gastei dinheiro, eu gastei tempo, eu dei carona para vir à igreja. Está aí, gente santa, convertida, em nome de Jesus. Nós queremos encher essa igreja, irmãos, evangelizando ou pescando no aquário de outras igrejas, não. Nós ficamos felizes demais quando vem gente de transferência para cá, para o nosso meio. Quem já veio sabe disso. A gente acorda, te abraça, porque você é bênção no nosso meio. Seus dons, seus talentos. Mas, irmão, o nosso crescimento no Senhor precisa ser de gente que se converte a Jesus. Isso não tem nada a ver com o meu esboço, mas eu estou falando mesmo assim para você. Vamos voltar para o esboço. Terceiro ponto. Reconhecendo que nós temos um alvo claro e único. Versículo de número 14. Paulo diz, olha, esquece que para trás ficou. Avance para o que está diante. E ele repete a mesma palavra que ele usou no versículo 12. Prossigo, 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 prossigo. Prossigo para o alvo do prêmio. Esse é o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra prosseguir no grego tem a ver com correr com muita dedicação. Correr rápido. Paulo usa ela no versículo 12, repete no 14. Prosseguir, prosseguir, correr, avançar, caminhar. É isso que ele está dizendo. Mas nós não caminhamos a esmo, sem direção. Não, irmãos, nós temos um alvo. E o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a ressurreição. O nosso alvo é a vida eterna. É para isso que a gente corre. O tempo de avançar desse ano não é uma palavra para você ficar ansioso, para a sua vida ficar mais corrida. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário. O tempo de avançar nesse ano é você avançar em se deleitar em Deus, em descansar no Senhor, e conhecer mais Jesus, e depender mais dEle, e se encher do Espírito Santo de Deus. Isso é avançar. Nosso alvo é Jesus. Nossa jornada é Jesus. Mas para a gente caminhar para o final, essa é a resposta de Paulo para a igreja de Filipos. Eu queria terminar então dizendo como essa resposta se torna a nossa resposta. Lembra dos 3 Ds? A distância, o desinteresse e o descaso. Como a palavra de Deus responde isso? E agora eu queria que você guardasse isso no seu coração. Esses pontos finais para você guardar, memorizar. Se puder, rabisca sua Bíblia e escreva isso. Primeiro, eu quero encorajar você a que nós reconheçamos, preste atenção nessas palavras, que a graça de Deus não nos paralisa, a graça de Deus nos habilita. Você entendeu? A graça de Deus não nos paralisa. A graça de Deus nos habilita. A graça de Deus não é para nós dizermos, tá bom, eu já tenho Jesus. Eu já sou crente há tantos anos. Eu não preciso crescer mais na fé. Ah, não, eu já vou ao culto. Para que célula? Para que GF? Ah, não. Eu já frequento o culto. Para que escola dominical? Ah, não, já tem 20 anos de EBD, não tem mais nada para aprender. Duvido que alguém vai ter alguma coisa para me ensinar lá. Ah, isso é bobagem. A graça de Deus não te paralisa, ela te habilita. Te habilita para você crescer mais, para você servir mais, para você lutar mais contra os seus pecados, para nessa trajetória de eu e você caminharmos até o último dia, até o dia de Cristo, até o dia da ressurreição, eu e você podemos viver uma vida de santidade, de pureza, de quebrantamento, de caminhada com o Senhor em nome de Jesus. Eu queria encorajar você a esse ano de 2022, não começar o seu ano dizendo, eu não posso, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não tenho capacidade, eu acho que eu não fui chamado para isso. Irmão, a graça não te paralisa, a graça te habilita.
O Espírito de Deus está sobre você. Você foi dotado por dons, por capacitação, por fruto do Espírito. Deus age em você. Não fique paralisado, não fique desanimado, não se renda às desculpas, em nome de Jesus. Se você esteve parado nos últimos anos, sem servir, sem colocar os seus dons diante do Senhor, faça um compromisso com Deus essa noite. Eu vou servir a Deus com os meus dons. Faz esse compromisso, gente. Às vezes a gente dá tanta desculpa. Tanta desculpa. A graça não te paralisa. A graça te habilita. Segundo lugar, reconhecendo que não existe espaço na vida cristã para estagnação espiritual. Querido, preste atenção nisso que eu vou dizer a você. Na vida espiritual, ou nós avançamos, ou nós regredimos. Não existe neutralidade. Não existe ponto morto na vida cristã, ok? Não tem sinal de ponto morto. Eu não estou nem acelerando, não estou nem dando ré. Não, ponto morto. Eu tirei esse tempo para dar uma parada. Não quero evoluir, não. Está muito pesado. Mas também não estou regredindo. Mentira. Se a gente não caminha para perto de Jesus, a gente regride, fica próximo do pecado. Eu e você precisamos entender isso. Caminhada de fé é de fé em fé, de momento a momento, de passo a passo, na direção do Senhor Jesus. Você precisa fortalecer o seu coração. Você precisa caminhar com o Senhor Jesus. Você precisa avançar. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você fez um jejum? Você consegue lembrar? O ano passado você leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Ou pelo menos o Novo Testamento? Hoje, antes desse culto, você orou alguma vez? Eu podia fazer uma lista de perguntas aqui, que talvez iriam revelar a você e a mim, ao nosso coração, de que se a gente não estiver aproximando de Jesus, a gente está regredindo. Irmão, olhe para o culto, olhe para a adoração a Deus, com ânimo, com vigor, com otimismo, com paixão nas coisas de Deus. Não seja um crítico de galeria. Não assenta só para assistir, para criticar, para analisar, só para ver o que está acontecendo, para dizer que não está legal, para dizer que não está bom, para dizer que no passado era melhor, para dizer que olhando para trás era diferente. Olha para frente, olha para Jesus, olha para a igreja de hoje, olha para o que Deus está fazendo, anime o seu coração, motive-se, motive-se. Toda vez que eu recebo uma palavra dura, toda vez que eu recebo uma palavra de desânimo, ela arrebenta o meu coração durante alguns minutos. Mas depois eu paro e penso, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Jesus está no controle da igreja presbiteriana do Eldorado. Essa igreja não é minha. E aí Deus reanima o meu coração. Nossa, aí eu fico doido com esse negócio. Eu falo, Deus, que coisa extraordinária o Senhor tem para fazer. Porque não depende de mim, não depende de lideranças específicas, não depende de homens. Depende do Senhor. E Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Oh, irmãos, como eu quero avançar com você esse ano, em nome de Jesus. Vamos avançar, gente. Vamos avançar. Vamos dobrar os nossos joelhos para os nossos filhos que estão desviados. Vamos orar por eles. Vamos juntos. Vamos chorar lágrimas por esses meninos, em nome de Jesus. Vamos orar por quem se afastou no meio da comunhão. Não critica, não fala mal, não perde seu tempo falando mal de ninguém. Se você não pode falar bênção, então não fala nada que preste da vida de ninguém. Ou se abençoa, ou você fica calado, dobra o joelho, busca ao Senhor. Vamos orar por quem se perdeu, vamos orar por gente que precisa se converter na sua vida, em nome de Jesus. Quem é cônjuge nessa igreja, quem é casado nessa igreja e tem cônjuge não cristão, vamos orar, gente. Vamos orar junto, interceda por essas vidas, pede a Deus, pede um milagre. Vamos orar para que Deus revele vícios no nosso meio, vícios escondidos, para que Deus trate, para que Deus conserte, para que Deus não deixe o pecado no nosso meio, em nome de Jesus. Isso precisa orar, irmãos. Isso não faz com evento, isso não faz com dinheiro, isso faz com oração. Isso faz com Deus agindo.
Às vezes a gente quer evento demais, a gente se compara demais, a gente sonha demais. Evento é bom, gente, mas não foi na multidão que Jesus tratou o coração. Não foi na multidão que Jesus tratou o coração. Foi no tete a tete. As pessoas tinham nome. Jesus para no meio da multidão para curar uma mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos. Todo mundo perguntava: que é isso, Senhor Jesus? Como é que você vai falar que alguém está te tocando aqui? Todo mundo está te tocando, tem uma multidão ao seu redor. Não. Tem alguém aqui que me tocou diferente. De mim saiu o poder. E ela foi curada instantaneamente. Jesus para no meio da multidão, no meio do anonimato, e Jesus acha uma mulher que foi salva pelo seu poder. É isso, irmãos. Se você está em pecado, irmão, abandona seu pecado em nome de Jesus. Se você está escondendo o pecado há muito tempo, você não está mentindo para homem, você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. Você vai definhar. Deus vai trazer juízo sobre você. Conserte sua vida hoje. Hoje. Agora. Não tome santa ceia antes de você fazer isso. Dobre seu joelho. Conserte a sua vida. Se você se tornou desanimado, se você se tornou um crítico, um pessimista, acabou seu ânimo, acabou seu vigor, tudo que você olha está ruim. Qualquer área da igreja está ruim. Hoje, em nome de Jesus, peça ao Senhor: Deus, visita o meu coração com alegria do que o Senhor tem para fazer. Do que o Senhor tem para fazer. Amém? Quero que você avance. Chega de olhar para trás. Chega de lentidão. Nós somos uma igreja desse tamanho. A gente tem que impactar esse Eldorado, irmãos. Tem que impactar. Você não pode vir aqui só assistir culto. Não pode. Não tem culto passando aqui domingo. Tem culto sendo prestado aqui domingo. Você é corpo, você faz parte dessa família. Aí, já estou fugindo dos meus pontos de novo. Último para terminar. Reconhecemos que hoje é sempre o tempo para avançar para o alvo que é Jesus. Eu queria que você saísse daqui essa noite convencida de que o que eu estou dizendo para você aqui essa noite não é para você colocar em prática amanhã. É para você colocar em prática hoje. É hoje, é agora. O tempo de Deus para a nossa vida não é o amanhã. O tempo de Deus para a nossa vida é agora. É agora, é hoje. É hoje que você precisa dobrar o seu joelho. É hoje que você vai se quebrantar antes de participar dessa ceia. É hoje que até o final desse culto você vai se comprometer a uma novidade de vida, a um ânimo renovado, a um espírito renovado, a um coração quebrantado, a pecados abandonados em nome de Jesus. É hoje. Que Deus quebre as cadeias de corações aqui nessa noite. Que Deus reanime você nessa noite. Que Deus te dê vigor. Essa igreja não é sua, essa igreja é você. Essa não é a igreja que você frequenta, é a igreja que você é. A igreja não é um lugar, a igreja não é um prédio, a igreja não é um CNPJ, não é uma instituição. A igreja é gente. Se essa igreja está fervorosa, é porque nós estamos fervorosos. Se essa igreja evangeliza, é porque nós evangelizamos. Se essa igreja tem um culto abençoado, é porque nós adoramos com alegria. Se essa igreja tem problema, é porque nós temos problema também. Amém. Deus vai dando graça para a gente resolver esses negócios todos. Anima o seu coração. Vamos orar? Faz essa oração um tempo de renovo na sua vida. Fala com o Senhor Jesus agora. Jesus, eu preciso avançar. Chega, eu não quero regredir. Chega, eu não quero caminhar para trás. Eu não quero ser crítico de plantão. Eu não quero ficar agarrado no passado. Eu não quero ficar agarrado em pecados. Eu não quero pendurar minha chuteira. Eu não quero dizer que para mim não dá mais. Eu quero algo novo no Senhor em nome de Jesus. Quero chamar nosso conselho, chamar nossa junta diaconal, Ministério de Louvor. Nós já vamos nos preparar para esse momento de ceia. E não existe um momento mais precioso do que esse, para você orar por isso no seu coração agora. Se tem pecados a ser confessados, irmão, faça isso agora diante do Senhor, em nome de Jesus. Não oculte o pecado.
Deus conhece seu coração. Mentir aos homens é fácil, impossível mentir ao Senhor. Quebranta, quebranta. Saiba que se o seu coração está duro, isso é fruto de carnalidade, de ação das trevas. Clame ao Senhor em nome de Jesus. Clame a Deus por ânimo, por vigor espiritual. Peça a Deus, Senhor, 2022 eu quero te servir. Eu quero te servir, eu quero colocar meus dons a serviço do Senhor. Dentro e fora da igreja. Onde o Senhor me colocar, eu quero ser bênção. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Quero olhar para a EPE e sonhar com aquilo que o Senhor pode fazer aqui. Tire meus olhos de homens, tire meus olhos de circunstâncias. Me faça ver o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Oh Deus, nós te damos graça nessa noite, Pai. Clamamos a Tua misericórdia, a Tua graça. Porque, Deus, nós ansiamos por avançar. Nós queremos prosseguir, nós temos um alvo, o alvo é o Senhor Jesus. Nós temos a convicção de que essa jornada já nos é garantida a vitória. A coroa da justiça já nos está guardada. O prêmio já é nosso. Mas nós temos que correr. E o Senhor que nos habilita, o Senhor que nos capacita. Ó Deus, então nos ajude a tirar e deixar para trás todo entulho, todo pecado, todo peso, todo saudosismo que engessa, todo espírito crítico. Senhor, qualquer coisa que nos atrapalhe de avançar, tira do nosso coração. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Renova corações aqui essa noite, Pai querido. Renova, quebranta. Move a nossa vida no Teu altar. Em nome de Jesus, Senhor.